Não funciona aqui não. Que as bênçãos de Deus, pessoal, e o amor do Cristo nos envolvam na nossa jornada dessa noite. Hoje estamos aqui, né, vamos falar de Centro Espírita, Escola de Evangelização. O que é isso? Centro Espírita, Escola de Evangelização. Algum problema? Tá? Então, o que é que a doutrina espírita nos permite entender essa coisa do centro espírita como essa escola de evangelização? Vamos buscar aqui algumas considerações, pessoal. Olha bem, vejam vocês, o centro espírita passa a ser escola de evangelização e, por consequência, passa a ser uma oficina de aula. Isso é importante que nós entendamos esse encadeamento. Esta concepção de centro espírita, escola de evangelização e, por consequência, oficina de aula, isso vai estar fundamentado na relevância que os recursos que o centro espírita está sempre a oferecer, isso na condição de escola e de oficina. Eis a questão: quem procura o centro espírita por qualquer banalidade, transitoriedade, vai perder tempo. Buscar o centro espírita, buscar com esse objetivo, e nós vamos ver como esse objetivo é possível, certo? Porque dentro do centro espírita, ele está a nos ofertar toda uma condição de reflexão para que nós possamos realmente experimentar a oficina de alma que ele é. A partir de quê? Da evangelização. Evangelizar significa dizer viver. Todo mundo fala de evangelho. Evangelho. Nós sabemos o que é evangelho? Euangelion, do grego, significa boa nova, né? Notícias. Notícias da boa nova, notícias da onde? Do reino de Deus. Foi assim que o Cristo disse: eu vos trago a boa nova do reino de Deus. Ora, se ele diz que nos traz a boa nova do reino de Deus, nós precisamos vivenciar essa boa nova e não viver de um modo pro forma, estereotipado. Eu fui ao templo, eu fui à igreja, eu fui ao centro espírita, ouvi isso, ouvi aquilo, e o que é que ficou? Aí é que está. E quando nós entendemos o centro espírita como essa escola de evangelização e, por consequência, a oficina de alma, é algo que vai nos transformar. E mais adiante nós podemos experimentar, saber o que é ser espírita, certo? Porque aqui nós vamos encontrar os recursos pertinentes a uma boa educação de nós como alma. Essa educação são os valores da alma propriamente dita. Essa educação, esses valores vão promover exatamente isso aqui, ó, o conserto do homem. Que conserto do homem é esse? Por isso a oficina de almas é o conserto das suas imperfeições morais. O mundo hoje padece por duas chagas tenebrosas que estão intrínsecas
intrinsecamente ligadas, intrinsecamente geradas a partir de quê? Das consequências moralizadoras da criatura humana, que é a chaga do orgulho e do egoísmo. Essas duas chagas promovem tudo de adversos que nós podemos conhecer na face da terra. Tudo! Por que existe a guerra? Por quê? Olha, será que tem o quê? A peça do egoísmo. Eu quero para mim. Esse pedaço de terra é meu. Eu vou tomar. Olha o egoísmo. Olha o orgulho. Eu sou mais forte do que ele. Vou tomar. Duas peças tenebrosas. E tem um detalhe. Todo mundo vive essas duas peças. E todo isso aí, sentadinho à mesa, na sala de estar, no ambiente de trabalho, dentro da escola, nos meios que nos cercam, tudo é diferença. E isso tudo chega a trazer tanto transtorno que as pessoas estão se anulando, se alienando e se alienando com as coisas efêmeras e transitórias. Vocês já pararam para pensar a doença crítica? É uma pandemia, hein? É uma pandemia. Hoje a sociedade está sofrendo do mal do celular. Hoje vamos ter geração, sabe o quê? Geração olha pro pé. Vai todo mundo, ó. Aguardem. Aguardem. Eu ando muito de metrô, certo? Gosto. É um laboratório fantástico. E agradável, né? Muito gostoso. Quando eu vou, é agradável. Eu ontem peguei o metrô, eu fui ao centro da cidade, peguei o metrô na Lapa. E ainda consegui me sentar, né? Porque quando a gente tem uns assentos para o povo da época do dinossauro, que é o meu caso, mas assim, é muito no respeito, né? Paciência. Mas eu consegui, aí me sentei. Fiquei olhando. O metrô não estava totalmente lotado, né? E deu para eu visualizar. De onde eu estava até o final do vagão, que eu consegui captar, quem estava sentado estava assim. Quem estava em pé estava assim. Eu digo, que loucura! Que loucura! Aí eu digo, a geração que daqui a pouco vai começar a dar trabalho ao pessoal da dor. Eu estou com a dor no pescoço. E vai ficar. Mais ainda. Porque vai começar a degeneração das estruturas e das funções. De tanto, ó, já pensou? Ali 15 minutos, em cada instante que ele passa ali 15 ou 20 minutos dentro do relógio, tá, quando sair, vamos ver. Aí chega lá, aguardando alguma coisa, está sentadinho. No final do dia, ele está assim, ó. Rapaz, tu atua no pescoço, não sabe o que foi. Eu digo, é mágica. Apareceu por obra e graça do Espírito Santo. Então, nós estamos nessa alienação tremenda. E, consequentemente, estamos perdendo a oportunidade de nos revitalizar com aquilo que pode nos elevar. E o que é que pode nos elevar? Consequências morais, pessoal. Nós estamos muito... O que foi que aconteceu? E as coisas pequenas. Olha o assalto. Eu volto a dizer, gosto muito de andar de metrô, ando de buzu. Não tem problema. O celular está no bolso. Não estou precisando dele. E às vezes, grande maioria das vezes, nem ando de celular. Para que celular? Para quê? E quando não tinha celular? Como é que fazia? Tinha orelhão, não tem mais orelhão. Digo, vai agora pela misericórdia de Deus. Gente, manda para o pensamento agora. Pronto, vamos exercitar. Então o que acontece? As pessoas estão vivendo esses momentos que não levam a nada. Porque está faltando a convicção
dos valores reais, que é a consequência moralizadora em nossas vidas. E o centro espírita não censura nada e ninguém, hein, pessoal? A doutrina espírita não censura nada e ninguém. Ela diz o seguinte: olhe, faça a sua autoanálise. Você é um ser consciente, portador de um livre-arbítrio. A vontade é sua, agora assuma as consequências daquilo que você desenvolver. Então, dentro da doutrina espírita não tem, olha, isso é pecado. Não, para com isso. Isso é contra Deus, para com isso. O que é contra Deus é aquilo que não vai servir nem para mim nem para ninguém. Serve para mim, mas se não serve para os outros, não vale a pena. Todo mundo tem esse discernimento, sabe muito bem identificar isso. Então aí é o caminho. E dentro dessa concepção, a doutrina espírita nos mostra que o centro espírita, ele vai nos dar a oportunidade de conhecer esses valores. Fato é que a instituição espírita, ao apresentar para o indivíduo o espiritismo e os seus objetivos, apresentar o indivíduo o espiritismo e os seus, quais são os objetivos do espiritismo? Promover o avanço moral e intelectual da humanidade. O que é isso, pessoal? A mudança de tudo. Eu estou avançando intelectualmente, ótimo. Eu sou um cientista, tenho conceitos, tenho artigos, mas se eu não estou avançando moralmente, vou ficar desligado. Então, o avanço moral e intelectual, eles são as duas pedras angulares para modificar o contexto da humanidade. E o Espiritismo nos alerta sobre isso. Então, ele tem esses objetivos e propicia o esclarecimento sobre a necessidade de se realizar a corrigenda moral. Ou nós fazemos a corrigenda moral é rever a qualidade do nosso comportamento. Quando nós estamos falando disso aqui, corrigenda moral, todo mundo está dizendo, não, corrigenda moral, é o seu comportamento. Como é que eu estou agindo com o meu colega? Como é que eu estou agindo com minha esposa? Não? Como é que eu ajo com o meu filho? Com o filho do vizinho? Com o meu patrão? Patrão só quer me matar, só quer explorar. Patrão, eu queria saber quem inventou o trabalho para mandar matar. Não é assim. Então, esses comportamentos em que vai nos permitir uma reflexão de ajustamento diante da caminhada da vida e nos despojar das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, porque só assim iremos mais adiante. Senão, vamos estar experimentando o que estamos experimentando na sociedade atual. E a necessidade de se realizar a corrigenda moral e, consequentemente, saber qual a razão de ser espírita. Então, tudo isso aqui vai nos permitir saber o que é ser espírita. Porque ele está dizendo, eu sou espírita, você é espírita? Ótimo. E o que é ser espírita? Não? É ir para o centro espírita? Por ser espírita, eu gostaria tanto que o espírito me dissesse isso, me dissesse aquilo. Não queira não. Ele vai dizer o que você não quer ouvir. Não queira não. Eu vou lá tomar um passo. Uma amiga minha do carnaval de Santo Antônio. Carnaval, bom carnaval para você. Falei, de coração. Você vai. Não, eu já deixei isso para você. Isso não me interessa mais, não tem nada de novo para mim. Então vá lá. Você gosta, vá. É tanto que eu vou até no centro espírita tomar um passe, né? Porque eu vou para a avenida. Mas é que o passe é habeas corpus, abre ala do carnaval? Imagina. É essa a concepção. É aí onde nós precisamos. E ela se diz espírita, hein? Imagina se não dissesse. A bem da verdade, pessoal, ser espírita, segundo o Espírito da Irmã Cidro Forte, que ele nos fala, ser espírita
é ser melhor hoje do que ontem. Veja como está você hoje em relação ao seu ontem. Veja. Então, hoje do que ontem. E buscar amanhã ser melhor do que hoje. E aí, grande desafio, né? Estamos exercitando isso? Primeiro eu, o resto que se lixe. Aí depois, quando o sapato aperta, ih, rapaz, o pé está doendo lá, está doendo. Na hora que você pisou no pé do seu irmão, né? Você não viu, agora o calo lhe apertou, você está sentindo. É a lei, é a lei. A cada um segundo as suas obras, é para o Cristo, né? Então nós precisamos ver, olha, ser melhor do que hoje é o objetivo de amanhã. O dia que amanhã amanhece seja melhor, muito melhor, pelas nossas atitudes que nós precisamos nos dotar, correto? E ele acrescenta, o Espírito da irmã que foi, ele acrescenta, errar menos e acertar mais, é esforçar pelo domínio das mais inclinações. Que mais inclinações é esse? A inveja, o fuxico, a arrogância, a presunção, a empáfia. Tem tudo isso, hein? E transformar-se, olha, moralmente. Essa transformação moralmente é comportamento, pessoal. Como está o meu comportamento diante da vida? Tenha coragem. Tenha coragem. Não, eu fiz isso. Não, para desculpa, não. Eu errei. Errei, assumo paciência. Deixa eu refletir, buscar outro. E quando assim eu faço, eu me despojo daquilo que eu poderia tentar jogar para enganar alguém e enganar a mim mesmo. Eu preciso me desvencilhar disso. É isso que todo mundo precisa fazer. É assim que a criatura humana precisa ser educada. E não com parafernálias, com situação de ilusão. Então, transformar-se moralmente conforme destaca Kardec. Agora, nessa ótica de irmãs do fogo, temos que admitir uma classificação muitíssimo material para considerar quem é e quem não é espírita. E aqui, quem nós vamos considerar espírita mesmo, passando por esse textozinho assim, tão pequenininho, mas com uma grandeza magnífica. Só basta nós exercitarmos, né? E quando nós exercitamos, nós temos a condição de rever todo o contexto da existência. Por isso que é importante sabermos o que é espiritismo. Aí é que está, né? O que é espiritismo, Antônio? Porque o espiritismo mostra o centro espírita como esta escola de evangelização e de oficina de almas, porque o espiritismo é uma doutrina procedente do mundo espiritual. Não foi o homem que criou a doutrina espiritual, não, viu, pessoal? Muita gente pensa que Kardec criou a doutrina espírita. Não. A doutrina procede do mundo espiritual. Ela foi codificada por Allan Kardec no momento em que o mundo pôde receber essa codificação. Porque ela sempre existiu no mundo espiritual. Agora faltava à criatura humana a condição de poder receber. E vai ser no momento em que Allan Kardec codifica os enunciados que chegaram do mundo espiritual. É codificada por Allan Kardec que tem como objetivos promover o avanço moral e intelectual da humanidade. Aí está a grandeza do espiritismo. Tá? O espiritismo ele vai propiciar a criatura humana. Isso é importante. É o que nós precisamos aprender dentro do centro espírita. Precisamos exercitar, aprender dentro do centro espírita exatamente isso. Propicia a criatura humana a condição de alma imortal, esclarecimento. Centro espírita não é para estar tirando espírito da vida de ninguém, não. Vou dar o centro espírita porque eu estou com um obsessor. Sim, porque aí
que aí XZ de verruga, eu tiro a verruga, jogo na lata do lixo, aí nasce outra, é assim, é? Não, mas não é mesmo. Vai no centro espírita que vai se resolver. Não, meu irmão. Vai no centro espírita, vai, conheça pessoas, ouça o que vai lhe dizer. Agora, busque a consequência do que você vai ouvir. Isso sim. Esse é o objetivo do centro espírita. Que é a mesma coisa. Eu estou aqui, poxa, eu já amanheci, um mal-estar, na tristeza, vou na igreja rezar. Rezar, eu rezo em qualquer lugar. O que eu preciso é fazer a minha introspecção. Por que eu estou apático? Por que eu estou deprimido? Por que eu estou angustiado? Porque eu vi alguma coisa da minha sanha vaidosa ser preterida? Aí eu vou jogar nas mãos do santo. Olha, se me ajudar, eu dou uma caixa de vela, né? Assim, ainda vai negociada com o Paulo Santo. Todo mundo se enganando. O que precisa é cada qual descer ao cerne dos seus problemas. E que todos têm essa capacidade de saber onde surge o problema, gerado por cada um de nós. E a doutrina espírita nos permite essa visão, certo? Propicia a criatura humana na condição de alma imortal, esclarecimento quanto à sua origem. Quando eu sei da minha origem, já me dá uma responsabilidade supimpa. Qual é a minha origem? Filho de meu pai e de minha mãe, não é não. Antes de ser filho de meu pai e de minha mãe, eu sou filho de Deus, como alma imortal. Por isso que nossos pais precisam, papais e mamães precisam ter mais responsabilidade perante seus filhos, para não serem diante de Deus gestores incapazes, gestores falidos, porque os filhos, antes de serem nossos, são filhos de Deus. E precisam o quê? De educação. Precisam de quê? De bom exemplo. Precisam de quê? De orientação. Aí está a grandeza. É assim que nós podemos educar as criaturas. É assim. E a origem, as mãos de Deus. Porque a nossa origem é espiritual, é imaterial. A natureza é imaterial. Eu não sou corpo físico, não. Eu estou num corpo físico. Eu, como espírito, ocupo esse corpo físico para poder desenvolver o meu papel, ou seja, os desígnios de Deus pertinentes à minha vida física. A minha natureza é imaterial. E o meu destino é o progresso. O meu destino é a evolução. Sair do átomo para o arcanjo. Esse é o nosso grande objetivo. E como é que nós saímos do átomo para o arcanjo? Corrigindo as nossas deficiências morais. Porque quem é o átomo? É a partícula menor e mais rudimentar. Quem é o arcanjo? É a partícula macro mais sublime. Acabou. Essa é a nossa trajetória. Então, olha, o destino é o progresso, o destino é a evolução de todos nós como espíritos imortais. E aí nos permite isso, essa consciência, reunir a partir dos ensinamentos moralizadores de Jesus, que todos nós necessitamos experimentar esses ensinos moralizadores do Cristo. Nós precisamos colocar em prática. Isso é coisa do Cristo. Não. Coisa do Cristo, ele diz: eu vos trago a boa nova do reino de Deus. Ele diz: experimentai, vivenciai, vivei a boa nova. Assim foi o Cristo nos apresentando os seus ensinos. E esses ensinamentos maravilhosos de Jesus, nas suas condições, as condições mais necessárias para o conhecimento de si mesmo, é o autoconhecimento. Quem é que não está caminhando para conhecer a si próprio? Triste daquele que nega a busca do conhecimento de si mesmo.
porque vai postergar a oportunidade de arrancar tudo aquilo que dá a lhe martirizar, tudo aquilo que está a lhe escravizar. Mas na hora que ele busca esse conhecimento de si mesmo, ele vai saber da sua grandeza e, consequentemente, estabelece a iluminação interna. É nessa caminhada que nós vamos ver quando falamos que o Espiritismo, a procedência do Espiritismo, é o mundo espiritual. E nós estamos falando, conforme a doutrina espírita nos apresenta, não é porque ouviu dizer não, é fatos que nós constatamos. O Espiritismo procedente do mundo espiritual, ele chega para ser codificado por Allan Kardec no momento em que o mundo pôde receber essa codificação. Mas eu pergunto, os profetas, que são? Quem eram os profetas? O que foi o Velho Testamento? Os meus olhos viram o Filho, os meus olhos viram a salvação da vinda do Senhor. Já dizia Elias. Moisés, quando sobe ao monte e apresenta o tabernáculo, as leis, o que é aquilo? É o quê? É ele que criou? Pitoniza de Endo, quando entra em transe e fala ao rei Saul sobre a sua morte. Nós vamos ver a época de Jesus sempre nos mostrando a vida espiritual a todo momento. O que é a subida de Jesus no Monte Tabor, rapaz? Moços e moças, senhoras e senhores, o Cristo sobe ao Monte Tabor com 3 discípulos. 3: Pedro, Tiago e João, os 2 irmãos, né? Tiago e João. Lá ocorre uma transfiguração e se materializa Moisés e Elias. Moisés tinha vivido 1500 anos antes de Jesus. Elias 750 anos antes de Jesus. Aí se materializa ali os 2, mas materializar ali, deles, sentia assim, palpável, a tal ponto que Pedro vira, mas Senhor, vou preparar 3 tendas. Mas não tem quanto da cabuchinha, não pega o Evangelho. Está lá na passagem do Evangelho do Monte Tabor. Aí chega Pedro e diz: Senhor, vou preparar 3 tendas. E o Cristo aí pergunta: para quem, Pedro? Uma para vós, uma para Elias e outra para Moisés. E o Cristo chama eles e pede que eles se contenham e que não dissesse aos outros, porque iria perturbá-los. Esse fato, naquele momento, ainda não estavam preparados. Ali está a materialização de quem? De quem viveu tantos anos atrás, tantos séculos atrás, e se materializar, mostrando o quê? A imortalidade da alma. Nós vamos observar, dentro do contexto histórico, o que é Joana d'Arc. O que é Joana d'Arc? A jovem de Domini, que através das suas visões prepara a resistência francesa contra a Inglaterra, né? E assim mesmo ela vai para a fogueira, porque não renunciou a essas vozes. Mas ela preparou a resistência e a França vence a Inglaterra na Guerra dos 100 Dias. Emmanuel Swedenborg. Aí nós vamos ver o manancial que está lá hoje dentro do Livro dos Espíritos. Então, o mundo espiritual sempre existiu, pessoal. Sempre existiu. Existe a vida espiritual, desde que existe a vida humana sobre a Terra. Agora, o momento chegado foi o século XIX para poder essa doutrina atingir a consciência das pessoas, porque se ela vem antes, ela tinha abortado, porque ninguém entendia. Ninguém sabia. Todo mundo via a manifestação de espírito como fantasma. Ainda bem, né? Se agora se materializar aqui um espírito, será que a porta dá para passar todo mundo?
Hein? Será que dá? Hein? Todo mundo quer falar com o Espírito, mas rapaz, isso aqui mudou isso. Aí, aqui. Aí, Júnior de Bela. Será que a porta vai caber? Mas estamos falando de alguma coisa normal? Não, pessoal, eles estão aí. Quem tiver evidência sabe o que é que eu estou falando. Entendeu? Então nós vamos ver essa procedência é do mundo espiritual. E os registros deixam a coisa de modo inconteste. Né? E isso, olha, nos remete para, no momento oportuno, que foi aquela observada, piscou aqui à toa, não, piscou à toa. Entendeu? No momento oportuno, nós vamos ver, olha, a chegada da doutrina espírita pela codificação de Allan Kardec. Kardec não criou espiritismo, hein, pessoal? Kardec, professor Hipólito Leon Denizar Rivail, pedagogo, um homem polimático, toma conhecimento dessas manifestações espirituais que estavam ocorrendo na Europa, e depois, quando ele vai observar, ele se envolve pelo cunho da observação filosófica científica a tal ponto que ele percebe de que existia algo que não era um simples campo magnético, mas algo inteligente. E é por isso que ele, numa dessas reuniões, recebe a informação de que se tratava de espíritos que estavam ali se manifestando, que eram homens que tinham vivido sobre a terra e hoje estavam na vida além da morte, né? E nesse momento, um desses espíritos disse que o professor Hipólito, eles já se conheciam. E o professor Hipólito, eu conheço da onde? Eu estou aqui, você está lá, eu estou. Como é que nós nos conhecemos? E aí Zéfiro disse que ambos tinham vivido na Gália Francesa como monge druida. E na oportunidade o professor Hipólito chamava-se Allan Kardec. O professor Hipólito anotou isso, jogou no colete, no bolso do colete. E quando ele desenvolve essas observações, que ele começa a fazer a coletânea, a ajustar os ensinamentos que chegavam do mundo espiritual através dos médicos que trabalharam muito intensamente nessa trabalho de qualificação, ele deduz o quê? Eu sou o professor Hipólito Leon Denizar Rivail, mas o que eu estou fazendo aqui nada me pertence. Se não me pertence, como é que eu vou usar meu nome naquilo que não é meu? É o primeiro exemplo de dignidade e de caráter do professor Hipólito. Aí, quando ele lança o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos com o pseudônimo Allan Kardec. A obra não estava sem um autor, porém o autor verdadeiro não era ele, sim o mundo espiritual. Correto? Por isso é que ele passa a ser conhecido como Allan Kardec, professor Hipólito Leon Denizar Rivail. E ele nos apresenta uma doutrina de tríplice aspecto. Uma doutrina que, ao sentarmos para estudá-la, nós encontramos filosofia, ciência, religião, eu troco sempre por consequência moral. Filosofia. Por que a doutrina? Porque ela apresenta conjunto de princípios e fundamentos filosóficos, científicos e moralizadores, que objetivo promover o progresso moral e intelectual da humanidade. A doutrina espírita só tem esse objetivo, pessoal, e é pequeno, né? Promover o avanço moral e intelectual da humanidade. Imagine se essa humanidade hoje tivesse um progresso moral e intelectual, o mundo seria o quê? Mundo de guerra? É a trajetória que os Espíritos nos falam que nós estamos adentrando. É sair do mundo de própria expiação que somos, como estamos, para entrar no mundo de regeneração, onde muitos serão exilados, né? Vão procurar as suas turbas. E como vão. Correto? Então o que acontece?
É uma doutrina, olha, de triplo aspecto: filosófico, científico e moralizador. Antônio, por que tem a doutrina? É a única no mundo que tem esse aspecto aqui, a única. Doutrina mais nenhuma tem esses três aspectos. Nenhuma! E como é que a doutrina espírita tem cunho filosófico? Quando eu falo aqui, nós estamos falando aqui de alma. O que é alma? Espírito imortal. Fazendo corações. Não estou? Não estou? Aí o sujeito vem aquele que diz assim: eu não acredito em nada, graças a Deus. Me prove que o Espírito existe. Eu aí vou buscar o quê? A ciência. Olha ela me fornecendo a ciência. Eu disse que a alma existe, o Espírito existe, o Espírito é imortal. A ciência espírita vai me dar esta possibilidade. Uma, quando vem o conceito. Se ele me diz que o Espírito não existe, eu pergunto a ele logo o conceito de Espírito, para ele poder afirmar que o Espírito não existe. Ele não sabe. Qual é o conceito de Espírito? Princípio inteligente do universo. Se o Espírito é o princípio inteligente do universo, onde ocorrer qualquer manifestação inteligente, aí está a presença de quem? Hein? De quem? Do Espírito, pessoal. Ainda tem dúvida, né? Estão duvidando de si mesmo, né? Então nós vamos ver. Aí está a ciência. Mas quando eu afirmo esse conceito, para chegar a esse conceito, antes passamos, olha, foi passado por observações, experimentações, para poder se chegar ao conceito. É a ciência espírita com a sua própria metodologia. Metodologia esta que a ciência da academia hoje está perturbada diante dos fenômenos que cercam a criatura humana como alma imortal e não conhece a criatura humana como alma imortal. Aí está perturbado. Hoje, várias patologias estão sendo conduzidas de uma maneira em que determinados quadros, principalmente na área cardiológica, hoje está já tendo registros oficiais científicos de que paciente que não pratica crença alguma, mas possui fé, o artigo de fé em alguma coisa, obtém resultados satisfatórios dentro de determinado quadro patológico. Outros que não têm este artigo de fé adoecem mais gravemente. Aí agora. E aí o que é que chega? A que conclusão chega? A ciência não conhece a alma imortal. Aí quando nós nos debruçamos na ciência espírita, que nós procuramos encontrar quem é o espírito. Então lá está a questão psíquica, emocional. Essa questão psíquica e emocional age sobre uma energia. Energia essa que se propaga agindo sobre um contexto neuronal, que vai desse contexto neuronal chegar a um sistema endócrino e que se reflete no imunológico das pessoas. E é onde se percebe de que as pessoas melhoram ou pioram das suas doenças. De onde vem? Do agente que pensa, do ser que pensa que é o espírito. A ciência da academia está aí hoje se debatendo disso. E a ciência espírita nos mostra esse eixo com tanta propriedade vinculado ao perispírito, refletindo sobre o corpo físico. E tudo isso, esses acontecimentos, esses fatos, tem uma razão, o outro aspecto, que é o aspecto moralizador. Então, a proporção que o indivíduo melhora o seu quadro emocional, moralmente, ele corrige deficiências. Impressionante. Na hora que ele deixa de ser queixoso,
na hora que ele deixa de ser teimoso com o quadro patológico dele, que ele passa a ter uma compreensão e ele acredita, ou seja, ele tem fé, não precisa ter crença, ele tem fé. Fé é a confiança em conseguir aquilo que se deseja. Ele começa a movimentar energias. E a energia toma a forma do seu equilíbrio e vai se refletir no corpo físico. Está assim. E a doutrina espírita já nos falava isso há tanto tempo. Agora que a academia estava perdendo, está sendo objeto de busca, coitado. Mas nunca está, porque nunca, né? Então, nós vamos ver esses princípios aí, olha, sendo fundamentais, esses princípios filosóficos, científicos, moralizadores, e que objetivam exatamente essa questão do progresso na vida da criatura humana. E os princípios naturais do espírito estão aqui, olha. Ninguém vive, ninguém está fora desse contexto aqui. Ninguém. Não importa a raça, credo nem nacionalidade. Eu quero ver quem está fora do contexto. Você pode dizer, não acredita em Deus. Não precisa se acreditar, meu filho. Você vive as obras de Deus. Queira ou não, aceite ou não. Eu quero ver ele dizer assim, não acredito em Deus, não vivo a lei de Deus, ele modifica o dia e a noite. Nós estamos aí, não sei o que, aborto, a mulher. As mulheres que precisam talvez ter mais equilíbrio. Eu sou dona do meu corpo, você é dona do seu corpo. Tá bom, tá certo, o direito. Evite o câncer de mama. Não é dona do seu corpo. E aí? Não. Então, nós precisamos, antes de estar no eufemismo, de proferir o que não deve, refletir. Antes de falar, o fazer mais adequado. Mais adequado. O falar vai nos conduzir a sanear talvez um abismo muito grande entre o falar e o fazer. Então, olha, esse é o princípio número 1 de qualquer coisa que nós pensarmos na vida. Deus, inteligência suprema, causa primeira de tudo que existe. O outro, existência e sobrevivência do Espírito. Se isso não fosse possível, nós estávamos aqui. Nós não estávamos aqui. Esse indivíduo existe com a finalidade. Qual é a finalidade? Progresso. E como é que realiza o progresso? Olha o princípio: reencarnação. Não acredito nesse negócio de reencarnação. Não para você. Não acredite. Assuma as consequências quando ela aparecer. Não para você. Não tem problema. Não se briga por isso. A cada um segundo as suas obras, cada qual vai entender no seu momento oportuno. Eu fico pasmo quando eu encontro pessoas que dizem que a reencarnação não existe. Você sabe quando é que a reencarnação passou a ser bombardeada de modo contrário? Não. Parte de um imperador romano que tirou das ordens católica, não é cristã, porque o cristianismo primitivo foi tomado pelo paganismo do Império Romano, se transformou em catolicismo, e aí vai lá um imperador atendendo os anseios da sua esposa, porque ela entendia da sua vida a pregressa que não era boa, e sabia da reencarnação, ela manda tirar das ordens de Milão, tira a reencarnação da linhagem católica. Os pais da igreja não gostam de saber de ouvir isso, mas é verdade, está lá, não estou falando nada normal, estou falando de história. Então, reencarnação é através da reencarnação que nós provamos que Deus é bom, justo e perfeito, pessoal. Eu pergunto, já pensou o sujeito que comete miséria, desatino, crimes, um atrás do outro, e morre? Essa criatura é filho de Deus. É filho de Deus. Ele vai para onde? Para a profundeza dos infernos. Deus criou algum filho para ser eternamente execrado da sua casa? Jamais. Deus respeita toda a atitude de livre-arbítrio dos seus filhos, porém ele oferece sempre a oportunidade do reajuste e da reeducação.
E esse reajuste, essa reeducação, ó, com a reencarnação, pessoal. Ele cometeu o crimezinho dele, ele vai espiar tudinho. Não, mas não é para sofrimento, não. Ele vai espiar como reeducação. Ele não vai repetir novamente. Não é de punição, não. Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Ontem eu conversava com uma pessoa amiga que tem fibromialgia. Imagine. Fibromialgia, com todo respeito, quem tem algum conhecido de fibromialgia sabe que caminhada, né? Ainda tem lúpus, que tal? Vaidosa, presunçosa, eu conheço. Aí eu digo, sem lúpus, tá? Ou com lúpus e com fibromialgia, assim, imagine se não tivesse. Imagine se não tivesse. Aí é que entra o quê? Que é aquilo ali? É a misericórdia de Deus, freando o Filho amado, o Espírito imortal, para ele não se perder mais. Porque essas síndromes, todas elas, é um comprometimento moral do passado. Nada mais, nada menos. E ali está ele lá, se reeducando. Que sofrimento, não é sofrimento, é reeducação. E na hora que ela tiver a consciência desse fator reeducativo, ela vai sublimar o lúpus, a própria fibromialgia. Vamos tomar outro contexto. Toma! Há 15 dias eu tive uma virose chata. Virosezinha chata. Mas ela não durou muito, não. Eu comecei a tratar ela como minha querida virose. Minha amiga, tanta coisa para fazer, você está querendo me deixar? Não faça isso não, minha querida. Aí ela conseguimos debelar. Ela me deixou, assim como resquício, uma conjuntivitezinha viral. Eu digo, minha conjuntivite amada, mas eu me desesperei por um só instante. Estou aí tranquilo já, tudo bem, tudo jóia. Vou me desesperar? Você tem aquilo que você é merecedor para você refletir, para você aprender, pessoal. Nós precisamos deixar de lado as queixas, a intriga, a angústia, está tudo ruim. Não está, não. Tem irmãos em situação precaríssima, pior do que nós, e nos dando exemplo. Nos dando exemplo de otimismo, de grandeza. Isso é que nós precisamos ver. Então, olha, aí é onde entra a reencarnação, começa a oportunidade de avanço, que é a oportunidade de outro princípio fundamental, a evolução. Tudo isso vai ocorrer nos mundos que o próprio Cristo falou. A casa do meu pai é várias moradas. É a pluralidade dos mundos habitados. Até um deles. E isso nos chega pela comunicabilidade dos espíritos. Então, quando os espíritos se comunicam, nós estamos ali desenvolvendo a ciência espírita, tá? E como consequência de tudo isso está a moral espírita ou cristã, correto? Ora, para nós entendermos mais ainda esse compromisso nosso dentro do centro espírita, o centro espírita sendo essa escola de evangelização, oficina de alma, aqui está a certeza de que tudo isso é possível em nossas vidas, pela nossa origem. Qual é a origem do Espírito? As mãos de Deus. Nascido das mãos de Deus, nós somos criados simples e ignorantes. Ninguém nasceu perfeito. Ninguém. Por isso que a reencarnação é uma grande oportunidade da educação constante. Criados simples e ignorantes, nós vamos estar buscando sempre, olha, a condição humana, as existências físicas para nos aprimorar, para progredir através das lutas e tribulações da vida corpórea. Então o que nós estamos aqui é cumprindo os desígnios de Deus daquilo que nos cabe. Deus não dá fardo pesado além da capacidade do ombro de cada um. Tenham confiança nisso e tenham certeza. E quando vocês têm essa certeza, a subida fica mais suave.
certo? Fica menos peso e os objetivos são mais alcançados. É onde nós vamos ver que tudo isso é possível graças a esse contexto aqui, olha, na nossa Constituição humana. Nós somos um ser integral, pessoal. Espírito, perispírito, corpo físico, alma imortal. Espírito, princípio inteligente do universo, as nossas energias perispirituais, esse envoltório semimaterial, preexistente ao nascimento, sobrevivente à morte de Cristo. Isso nos assegura a imortalidade da alma. O corpo físico é este santuário abençoado que Deus nos lega através da concepção entre nosso pai e nossa mãe, para nós como espírito galgarmos o patamar da existência física para cumprir os desígnios de Deus. Isso é educação. Muita responsabilidade ao gerar um filho. Isso é que precisa ser mostrado, e não o que está por aí afora. Mostrar que a responsabilidade de gerar um filho é grande, porque nós não vamos gerar filhos como nós queremos, e sim como criaturas de individualidade que nos chega conforme for as nossas necessidades na caminhada da vida. Por isso é que dentro da família está o que? As grandes disputas. As grandes disputas. Os maiores inimigos são dentro da família, sabe? Só não se exacerbam por causa dos laços consanguíneos que contém. Mas muitos, quantos irmãos estão olhando para a irmã e dizendo: não gosto de meu irmão, suporta ele, o cara é chato, por de onde vem isso? É gratuito, é? A lista aí desunidinho pelo laço consanguíneo para eles não cometerem desatino e aprenderem a desbastar as arestas para crescer para Deus. É dentro desse crescimento que nós vamos estar aí, buscando constantemente, olha, os ensinos moralizadores de Jesus. Nós precisamos promover um encontro com Jesus. Está faltando Deus em nossas vidas. Nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus pelas coisas puerilis, transitórias e efêmeras. Estamos o quê? As mãos cheias e os corações vazios. Aí vem as angústias, a tristeza, as dores, as decepções, as revoltas, as depressões, porque está nos faltando esse encontro com Jesus. É o desenvolvimento dos nossos valores como alma, é um despertar de consciência pela prática de virtudes, as virtudes que são bem colocadas, bem ensinadas dentro dos evangelhos de Jesus. É um serviço transformador do campo íntimo de cada um de nós. É o conhecimento de nós mesmos. É o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Isso é necessário que façamos, para que nós não estejamos sendo enganados por alguém, não, por nós próprios. Pelos jogos que não passam de miragem. E isso nos remete a essa confiança nessa teoria do conhecimento de si mesmo, que nos propicia o despojamento das nossas indiferenças morais ao conhecimento de si mesmo, estabelecendo a iluminação interior que todos nós desejamos, né? Eu gostaria tanto de ter paz. Por que você não tem paz? Parece que a paz está na prateleira da farmácia. Não está, não. Está dentro de cada um de nós, devidamente trabalhada. Vamos converter, pessoal. As pessoas gostam muito de palavras. Quer ver? Palavras como amor, paz, veja bem, humildade. Olha como eu comecei: amor, paz, humildade, fé, esperança e caridade. Pegam essas palavras e transformam em ações. Será que é possível? Aí nós vamos encontrar a iluminação interior já. Será que é possível, pessoal? Todo mundo concorda? E o que nós estamos fazendo? Quer ver uma coisa? Será que é impossível?
Quando eu digo amor, o que é amor? Quem me dá o conceito de amor? Quem me dá o conceito de amor? Hein? Certo, mas eu digo o conceito de amor, antes de tudo, eu acho. Amar o próximo, mas amar o próximo, eu olho assim e digo assim: olha, amar antes de tudo. O conceito é ser leal, ser probo, ser honesto, ser sincero, ser digno, ser claro, ser solidário e ser amar. Por isso que o Cristo disse: amar os nossos inimigos. Mas Antônio, eu não posso amar meu inimigo. Sim, se você. O que é que. É seu dever você ser leal, ser probo, ser honesto, ser sincero, ser digno para com qualquer que seja. Eu posso dizer que amo minha esposa se eu não sou leal, probo, honesto, sincero para com ela? Para com meu pai, para com minha mãe, para com meu filho? Mas Antônio, o amor tem particularidade. O amor tem ingredientes. É isso aí que eu estou dizendo que cabe para quem quer que seja. Agora eu vou colocar os aditivos pertinentes a ele. Afeto. Então, eu sou leal, probo, honesto, sincero, digno para com meu filho. Aí eu dou com ele o quê? Carinho, amor. Né? Com minha esposa, idem. Com meu pai, idem. Então, os ingredientes nos dá a direção. Pensa, mas amor é um só. Aí eu fico, amor bandido. Eu fico aquele amor infame. Matou por amor. Que amor infame é esse, minha gente? Então, amar é isso, é ser leal, é ser probo. Todos nós podemos exercer isso? Podemos ou não? E como podemos? E devemos. Aí, quer ver uma coisa? Quando assim procedemos, o que é que acontece? O amor interdita todas as agruras do ódio, do rancor e da vingança. Veja se não. Eu quero ver o inimigo não parar assim e lhe respeitar. Se você, ele é seu inimigo, você sabe. Se você trata ele com respeito, trata ele com dignidade, com sinceridade, ele vai ficar o quê? Inerte. E isso é difícil, não? A paz. Todo mundo, a paz. Vou vestir branco. Para que esterilização? Para com isso. Vamos vivenciar. Vamos transformar essa palavra paz. E como é que nós transformamos? Quando nós vamos desconstruir os princípios do tumulto, saneando os conflitos. E aí o que é que nós estamos fazendo no dia a dia? Criando tumulto, conflitando com o colega, conflitando com o filho, com o pai, com a mãe, com a esposa, não é assim? Como é que fala em paz? Humildade. Eu sou tão humilde, está se vendo, já está dizendo. Humildade. É difícil ser humilde, pessoal? É exercício. Ser humildade é penetrar no estado d'alma do adversário pela sinceridade, pela espontaneidade, pela lealdade. É usar o amor. Isso é humildade. E o que é que nós estamos vendo? Arrogância. Fé. Eu tenho fé em Deus, de tirar na outra. Não, para com isso, tem algo. A fé, ela tem duas vertentes. A vertente material, que é humana, e a vertente divina. Então, eu tenho a confiança de transformar o meu dia a dia em ações dignas para diante do meu próximo. Então, vamos trabalhar. Isso é fé. Isso é fé. Aí vem a esperança, né? A esperança, que todo mundo se engana. A esperança é a última que morre. Mas o que é que você está fazendo para essa esperança ser realmente, de fato, concreta? Em ações.
Tem ações. É a mesma coisa da caridade. O egoísta jamais vai ser caridoso. Porque ele olha primeiro ele, sempre ele, e o resto que se lixe. Então, nós precisamos converter as palavras em ações concretas e possíveis para se viver. E aí nós estabelecemos o quê? Essa iluminação interior tão importante e tão necessária. E para que nós possamos encerrar, olha, por isso, tudo isso que nós estamos aí a abordar, que nós abordamos, que nós apresentamos, passa pelo crivo do ensino do Mestre. Não é? Por isso é que o Mestre, a doutrina espírita nos mostra ele como esse guia modelo para a humanidade. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Nossas reflexões profundas e busquemos cada vez mais as nossas oficinas de almas para o conserto do homem que tanto necessitamos. Muita paz.